Para a gente falar da história da Farolândia, a gente precisa retornar ao ponto inicial da formação da cidade de Aracaju. Aracaju é essa capital que é fundada com Inácio Barbosa. Ele vem para Sergipe para ser presidente de província, funda uma nova capital, onde em 1855 se transfere a capital de São Cristóvão para Aracaju, e uma cidade que começa a crescer ali a partir do centro da cidade. Então o centro é a principal zona dessa cidade que começa a crescer, começa a florescer economicamente, administrativamente. Só que chega um determinado ponto em que os limites da cidade vão sendo visíveis, então essa cidade começa a crescer em direção à região sul. E para falar de Farolândia, a gente precisa falar de Atalaia, E essa parte sul da cidade é justamente essa região da Atalaia. Uma região formada por dunas, restingas, uma vegetação ali muito de beira de rio, de beira de praia, E em 1861, por iniciativa do próprio presidente de província, antes de falecer, em 1854, ele solicita à Marinha do Brasil para que se construísse um farol na cidade de Aracaju, que é a nova capital do estado, naquela época província, para que guiasse as embarcações que entravam na barra do rio Sergipe, antigamente chamado de Rio Cotinguiba, para guiar essas embarcações. Então esse farol que a gente está vendo aqui hoje, aqui atrás, é um farol datado de 1861, a sua estrutura primeira era de madeira, só que infelizmente essa estrutura veio a pegar fogo em 1884, onde se houve a necessidade de reconstruir esse farol para poder guiar novamente essas embarcações e dar o norte aos navegadores que entravam na barra do rio Sergipe e passavam pelo litoral sergipano. Então, o novo farol é inaugurado em 7 de setembro de 1888, isso a gente ainda está falando em século XIX. Uma estrutura metálica de objetos que vieram da França para ser colocado aqui onde hoje está o bairro Farolândia, nessa praça chamada de José Domingues Fontes, um importante personagem dentro desse meio aí. E aí, em 82, o então prefeito Heráclito Hollenberg analisa esse território da Atalaia, que já foi um espaço de disputa muito grande, inclusive na década de 50 já foi cogitado a ser município. Então, se isso acontecesse, Aracaju perderia a sua costa oceânica, a gente não teria praia, porque seria uma outra cidade, a gente teria que se deslocar para uma outra cidade para ir à praia. Mas tudo isso fazia parte de um projeto de pequenas elites ali que estavam se movimentando e de um político, que o então prefeito José Conrado de Araújo analisou que ele tinha um interesse em ser o primeiro prefeito daquela região. Só que o projeto não avançou porque, na época, a legislação pedia que o local tivesse no mínimo 10 mil habitantes para se tornar um município. A região da Atalaia tinha menos de 3 mil. Então, é um projeto que vai para baixo. A Assembleia Legislativa nega e não torna o lugar município. Continua sendo uma região de Aracaju. E em 82, Heráclito Hollenberg divide a região da Atalaia em 3 bairros. Continua sendo Atalaia, divide em Farolândia e bairro Aeroporto. Então são bairros que vão surgir no dia 1º de outubro de 1982. E o interessante é analisar o movimento que o bairro Farolândia faz. Ele nasce muito depois, meses depois, do Conjunto Augusto Franco. O Conjunto Augusto Franco é inaugurado em 22 de maio de 1982 e o bairro só é criado em 1º de outubro de 1982. Então, a partir de um conjunto habitacional, o bairro Farolândia nasce e começa também aí a se desenvolver. Por quê? Na década de 90, a gente tem a chegada de uma universidade, a primeira instituição de ensino superior privado no estado, a Universidade Tiradentes. Eu acho que eu vi muito pela UNIT. E hoje em dia o que me prende são essas outras coisas que eu fui descobrindo. Então, essa questão de ter tudo perto, eu acho que questão de tipo entretenimento, essas coisas assim também tem aqui na Farolândia. É um bairro que eu fico muito tranquila, eu vim do interior, então eu não estava acostumada com a cidade grande e tudo mais. E aqui é muito tranquilo nesse sentido, as pessoas são legais, eu passo as pessoas cumprimentam, dão bom dia. Em outros bairros eu já não sinto isso. Então, tanto isso quanto as pessoas super me acolheram dentro do condomínio e ao redor também. Outras pessoas que moram aqui na Farolândia, que são da Bahia, porque também tem isso. Muitas pessoas da Bahia vêm pra cá e a maioria estão na Farolândia, por conta que vieram por conta da UNIT. Eu sou apaixonada por esse bairro.
Eu sempre gostei, desde que eu cheguei e pretendo continuar. É um bairro que me acolheu, as pessoas, os lugares, é tudo, não tenho muito do que reclamar. E eu acho que é uma ótima opção para quem tá vindo morar aqui, ou até mesmo para quem já mora em Aracaju e procura se mudar e tudo mais. Eu acho que a Farolândia é uma ótima opção. Eu sinto que tem muitos jovens, muitas pessoas da minha idade, isso ajuda também a me sentir mais acolhida. Então a gente vê esse movimento, né, que a UNIT faz, não só de preservar ali aquele monumento que é histórico e dedica aquela capelinha a Santo Antônio. Até hoje os alunos, a comunidade do Augusto Franco e da Farolândia se faz presente na capela da UNIT, celebrando todos os anos Santo Antônio, né? Mas também um marco de desenvolvimento econômico também para o Estado, porque com a chegada de uma instituição, né, de ensino, de educação, há um movimento também de interesse comercial na região, de interesse residencial. Então há aí um processo de especulação imobiliária gigantesco. O bairro Farolândia começa a se desenvolver aceleradamente, porque vem vários condomínios, vários moradores, o conjunto habitacional vai perdendo aquelas características de conjunto que tinha, porque eram casas padronizadas, e vai perdendo essa padronização, porque o tempo vai avançando, os moradores vão fazendo as suas alterações de acordo com seus interesses, com seus gostos, e o bairro Farolândia é esse bairro que vai crescendo a partir desse conjunto Augusto Franco, a partir da chegada da UNIT, e que tem um marco interessante que é o farol, que é o primeiro farol de Aracaju, que só deixou de funcionar em 16 de julho de 1991, né, quando se constrói o atual farol, que é o que ainda está em atividade lá na Coroa do Meio, né, que também era Atalaia, né, e se desmembrou em um outro bairro mais tarde, né. Então a gente tem esse movimento. Hoje o farol aqui é um monumento tombado, né, de memória, que faz memória a um passado de Aracaju, onde servia para guiar as embarcações no século XIX e em boa parte do século XX.